This call is now being recorded. Bom dia, primeiro ano A, B e C do Colégio Estadual Getúlio Vargas, né? Vamos dar início à nossa primeira aula de filosofia dessa unidade, ok? Para quem não entrou na sala agora, ou que está entrando ainda, né? Meu nome é Luciano Santos, eu sou professor de língua estrangeira moderna, inglês, sou formado em letras com inglês, e estarei com filosofia também com vocês, até que a gente consiga encontrar um profissional da área que possa assumir essas aulas, tá bom? Veja só, o esquema que a gente vai trabalhar aqui em filosofia, basicamente, é o mesmo que eu apresentei para vocês lá em inglês, tá bom? Durante as atividades, durante as aulas assíncronas, as aulas online, a gente vai debater a respeito de alguns conteúdos. Ao final da aula terá sempre uma tarefa que deverá ser feita com um prazo de 8 a 10, 12 dias para a semana seguinte. Vocês podem participar da aula ativamente, sem problema nenhum, tá? Quem quiser falar, é só levantar a mão, tem um botãozinho aí, creio eu, à direita, na tela de vocês, no celular também, normalmente ele fica sempre à direita. Pode ser que alguém tenha uma versão nova aí que esteja em outro lugar. É uma mãozinha espalmada, né? Pode clicar nela para levantar a mão, e aí eu passo a palavra, e aí você faz a sua colocação. Quem não se sentir muito à vontade para usar o microfone, abrir a câmera, o microfone e falar, pode mandar aqui no chat mesmo a pergunta, o questionamento, a colocação, que eu vou, na medida do possível, eu vou tentando ler para que a gente possa enriquecer um pouco mais a aula, ok? Então eu vou projetar agora para vocês a tela do caderno de apoio. Esse caderno de apoio eu vou disponibilizar hoje ainda, assim que eu baixar a aula, assim que eu receber a aula gravada via e-mail e eu conseguir colocá-la no YouTube, vocês terão essa aula, tá lá, vocês terão essa aula disponível com o material, o caderno de apoio e o roteiro com a tarefa da semana, tá bom? Eu queria uma informação. Como é que está a tela aí para vocês? Está muito grande, muito pequena? Está dando para ver legal? Alguém pode... Depende, professor, tá meio com zoom. Tá com um zoom, né? Mas isso é na hora que a gente chegar nas letras. Na hora que a gente chegar na parte escrita, fica melhor. Então, aqui, caderno de apoio à aprendizagem, filosofia. Sim, se na hora que a gente chegar na parte de texto tiver muito grande ou muito pequeno, alguém pode me dar um feedback aí, viu? Alguém, professor, aumenta um pouquinho a letra, professor, diminui um pouquinho a letra. Pode ser lá no chat. Alguém disse que Emily disse, o senhor não colocou para gravar. Emily, coloquei, está gravando, viu? Você falou isso há 4 minutos atrás, eu coloquei uns 2, 3 minutos, mas está gravando. Pode ficar cegada. Aí alguém me dá um feedback a respeito do tamanho da tela, tudo direitinho, ok? Ainda tem gente chegando. Tá aqui, caderno de apoio à aprendizagem, filosofia, primeira série, né? Primeiro ano, é a mesma coisa. Aqui as pessoas trabalharam para a produção desse caderno. Aqui uma carta à comunidade escolar, no caso professores, alunos, direção, pais e tal. Quem tiver a disposição de ler, faça a leitura antes de começar as tarefas, né? Eu já li, é a mesma carta é a mesma carta de todos, tá? Que está em todos os cadernos, então quem leu de inglês não precisa ler o de filosofia, porque é o mesmo. E a mesma coisa de português e matemática, por aí vai. Vamos à nossa primeira unidade, tá? Tempo e espaço. Esse é o tema da nossa primeira unidade. Tempo e espaço. Aqui estão os objetivos do conhecimento que deverão ser trabalhados durante essa primeira unidade, tá? Eu não vou entrar em detalhes a respeito deles, para não ficar muito longo,
Mas quem quiser dar uma lida em casa e quiser mandar alguma pergunta, pode mandar via WhatsApp. Eu espero que nos próximos dias eu consiga responder com maior velocidade as perguntas via WhatsApp, ok? Essas são as competências que serão trabalhadas nessa unidade, tá? Essas aqui são as habilidades, são 3, que serão trabalhadas também ao longo dessa unidade, com esses temas que foram escolhidos. E aqui estão os temas, né? Vocês podem ver que essa primeira unidade nossa aqui, ela é composta de... Aqui tem um objetivo específico de aprendizagem. Essa primeira unidade, que o tema é a busca pela sabedoria em diferentes culturas. Temos 2 semanas, uma aula por semana, né? E aqui as atividades. Essas atividades, como eu disse lá no caderno de inglês, normalmente, às vezes, normalmente não, mas às vezes eu faço algumas alterações, tá? Tem hora que elas solicitam coisas que são um pouco inviáveis. Aqui mesmo, uma dessas aqui, eu não me lembro ao certo qual pediu uma pesquisa em grupo, né? Exercício de pesquisa em grupo sobre variados modos. Bom, veja só, vocês estão em quarentena, estamos todos em quarentena, e não dá para fazer uma pesquisa em grupo, né? Vocês se reunirem para fazer. A menos que façam via Meet, marquem um encontro e tal, mas é mais complicado. Então eu decidi fazer uma atividade mais simples, que cada um pode se resolver em casa, sem grandes problemas, tá bom? Aqui são as outras temáticas, tá certo? E aí agora, temos aqui a última, né? Terminamos com 8 atividades, 8 semanas letivas. Isso porque aí no meio vai ter uma que vai ter um sábado letivo de humanas, e nesse sábado letivo provavelmente nós teremos uma aula gravada dessa, ok? Então vamos aqui a nossa primeira trilha. Trilha 1, tema: a busca pela sabedoria em diferentes culturas. Eu gostaria de fazer uma pergunta antes de começar, e aí quem quiser abrir o microfone e falar, pode abrir, levante a mão, né, e fale. Quem não quiser pode colocar aqui no chat. Alguém já leu alguma coisa, alguém aqui que está participando da aula hoje, já leu alguma coisa voltado para a área de filosofia? Voltado para a área de filosofia? Algum livro de mitologia grega, mitologia romana, alguma coisa do tipo? Sim ou não? Luiz Felipe disse que não, Ana Carolina também. Alguém falou aí que não via, né? A maioria, sim, olha, Maria Clara disse que sim. Maria Clara, abra seu microfone aí e me diga o que exatamente dentro da área de filosofia a Odisseia conta, Bruno? Conta sim, Bruno, com certeza. Maria Clara, o que foi exatamente que você leu? A maioria está dizendo que não. Realmente, no ensino fundamental, a gente não tem essa abertura para trabalhar com esses temas. Mas alguém aí já leu, a Bruna já leu a Odisseia, joia. E você, Maria Clara? Qual foi a leitura? Enquanto Maria Clara não responde, eu vou continuando aqui, certo? Se você quiser abrir o microfone e falar, fica à vontade, viu, Maria Clara? A mitologia, tanto grega, que é a principal, quanto romana, nórdica, e existem diversas mitologias, elas são muito ricas, né? Elas são tão ricas que até os dias atuais a gente vê muita coisa de mitologia sendo inserida, digamos assim, nos nossos nos itens do dia a dia, né? Então eu vou pegar como um exemplo claro filmes, né? A gente está assistindo aqui, a gente está tendo muito filme de super-heróis sendo lançado, tivemos muitos da Marvel, da DC, e vocês podem perceber que vira e mexe dentro das histórias da Marvel, da DC, aparecem deuses gregos, nórdicos, né? É o caso da Marvel, que tem um deus nórdico, que é o Thor. Me parece que numa próxima série ou filme que vem por aí, vem algum deus grego, né? Me parece que Zeus estará presente. Eu assisti algum vídeo em relação a isso. A gente tem lá na DC,
que é a Detective Comics, que é a do Superman, do Batman. A gente tem a Mulher Maravilha, que é uma semideusa grega, né? E tem Hades, que é o grande vilão, digamos assim, um dos grandes inimigos da Mulher Maravilha. E Hades, ele pertence à mitologia grega. Então, a mitologia grega é uma coisa muito rica, né? A filosofia surgiu com os gregos. Então, é algo muito interessante de se estudar e muito divertido. Se você conseguir fazer a ponte entre as coisas que a gente for trabalhando e as coisas dos dias atuais, o trabalho com a filosofia fica muito mais leve, muito mais light. Maria Clara disse aqui, eu li uma mitologia grega, o nome é certo, o livro de Circe. Esse nome não me é estranho, se eu não estou enganado, Circe era uma feiticeira ou uma coisa assim. Eu tenho um livro ali, o livro de ouro da mitologia grega, é bem interessante, quem tiver a oportunidade de ler, leia. Não são histórias longas, são histórias relativamente curtas, assim, coisa de 3 páginas, 4 páginas, 5 páginas, algumas um pouco mais, 10, 12 páginas, mas assim, são como os capítulos, pequenos capítulos, e é bem interessante. Outra indicação que eu posso fazer para vocês também é um livro chamado O Mundo de Sofia. Quem tiver a curiosidade, pesquise, vá ao Google, dá um Google lá e coloque assim, O Mundo de Sofia, e você vai ver, vai ter acesso, talvez não tenha acesso ao PDF do livro, mas certamente você vai ver onde você pode comprar, e talvez até apareça o PDF. É um livro muito bom, muito bom. Ele faz um apanhado geral da filosofia, de toda a história da filosofia, e você lê, é um romance, você lê se divertindo, é muito bom. Quem gosta de ler, é uma leitura que prende muito, tá? Mas vamos lá. Nosso tema na trilha 1 é a busca pela sabedoria em diferentes culturas. Bom, nós, num mundo, num planeta globalizado como esse nosso, a gente vive em diferentes culturas, tá? Então, nós temos aqui no Brasil, nós temos uma cultura que é diferente da cultura alemã, americana, a japonesa, chinesa, russa e por aí afora. E mesmo dentro de um mesmo território, no caso aqui o nosso, nós temos culturas diferentes, né? Então existe uma cultura, a cultura é mais regionalizada, digamos assim. Então nós temos a cultura do Nordeste, a cultura do Norte, do Sudeste, e temos a cultura de povos específicos. Então, assim, os quilombolas, que são as pessoas que vivem em quilombos, eles possuem uma cultura própria deles, os indígenas possuem uma cultura própria deles. Então, cultura é algo que é muito vasto, mas também pode ser muito particular, certo? Só como um exemplo, para vocês terem ideia, aqui, nosso ano letivo é ajustado para que nas festas juninas, que vão do dia 23 até o dia 2, se eu não estou enganado, 2, 4 de julho, o nosso recesso de meio de ano, ele é sempre ajustado para que todos possam estar de férias, digamos assim, né, de recesso, no período de São João. Isso não acontece no Sudeste. No Sudeste, quem já estudou em São Paulo aí, pode relatar, eu já estudei, a gente ia e tinha todo o período de aulas, durante o período de São João e tal, e o mês de julho que era o mês no qual nós tínhamos o nosso recesso. Então, isso é questão de cultura, né? Até o próprio linguajar das pessoas mostra a cultura diferente. Então, assim, em um lugar você chama carne seca de carne seca, em outro lugar é carne de sol, em outro lugar é charque, e aí vai, né? Isso tem no próprio vocabulário do brasileiro, é tudo língua portuguesa, mas existem essas diferenciações. Então, assim, vamos ter na nossa cabeça que cultura é uma coisa ampla, pertence a todos, mas em determinadas situações ela é algo também bem específico, que diz respeito a um grupo específico, ok? Boa, Jadson, eu me lembrei agora. Quem entrou na sala depois aí, dá um pulinho lá no chat e escreva a palavra presente, por favor. Ponto de encontro, né? O nosso ponto de encontro diz o seguinte: nesse primeiro encontro,
quero plantar uma semente no jardim da sua vida. Você aceita? Ao longo da nossa trilha, quero convidar você a cuidar dessa semente durante todo o percurso que agora se inicia. Vou dar algumas dicas para que você colha bons frutos dessa semente chamada conhecimento. Dedicação, esforço, garra e cuidado serão essenciais nessa caminhada. Então, vamos embarcar nessa viagem? Bom, aqui ele faz um comparativo aqui, existe um comparativo aqui entre conhecimento e uma semente semeada, né? A ideia é que quando a gente começa a cuidar de uma semente que foi semeada, ela possa germinar, crescer, né, e produzir. A ideia de semear o conhecimento também é isso, é cuidar desse conhecimento, é fazer com que esse conhecimento dê frutos no futuro. Tá? Não é uma coisa que vai aparecer de hoje para amanhã, mas é uma coisa que, mais o conhecimento, você verá que ele servirá para você no futuro, certo? E aí ele coloca algumas hashtags aqui, né? Estamos juntos, vamos juntos e tal. Bom, vamos no botando o pé na estrada. E aí agora a gente podia estabelecer uma conversa aqui, né? Através do chat e do microfone. É só abrir e falar. Lembrando de levantar a mão primeiro, né? E não sair atropelando, porque às vezes um colega pode estar falando. No botando o pé na estrada, a gente tem 3 questionamentos. O primeiro é: você sabe o que é pluralidade de conhecimentos? Alguém se candidata? Alguém se candidata a dizer o que seria pluralidade de conhecimentos? Vários conhecimentos. Conhecimentos múltiplos. Quem foi que falou? Porque eu não vi, não apareceu aqui para mim o nome da pessoa. Exatamente. A ideia de pluralidade, né, pluralidade nos dá a ideia, melhor dizendo, de uma coisa variada. Né? Então, assim, tudo que é plural é mais de um. Então, quando a gente fala assim, menino, singular, meninos, plural, quantos são? Não sei. O plural não deixa claro exatamente quantos são, mas é uma coisa que possui vários itens ali. Então, pluralidade de conhecimento seria isso mesmo, seriam vários conhecimentos. No decorrer da vida de vocês certamente adquiriram vários conhecimentos e ainda vão adquirir muito mais, tá? Possivelmente de agora em diante conhecimentos mais específicos do que gerais. Enquanto você faz ensino fundamental, ensino médio, fundamental, educação básica, você adquire conhecimentos, você tem uma pluralidade de conhecimentos grande, que são conhecimentos gerais, você vai aprender de matemática, de filosofia, de português, de inglês, de geografia, de história. Talvez você não consiga aprender tudo de todas, mas você vai aprender algumas coisas de cada uma, né? E isso vai lhe dar uma pluralidade de conhecimentos. Quando você ingressar num curso técnico, numa faculdade ou num trabalho específico, você vai ter a pluralidade dos seus conhecimentos, ela vai ser ampliada, porque você vai adquirir conhecimentos específicos de uma determinada área, certo? Sabe como surgiu filosofia? Alguém aí já ouviu falar como surgiu a filosofia? Quem quiser falar, pode abrir o microfone e falar, ou então colocar aqui no chat. Alguém levantou a mão, ok. Pode falar, Marcela. Foi na Grécia Antiga? Sim, a filosofia surgiu na Grécia Antiga. A filosofia, ela surgiu de uma insatisfação do homem. E quando eu falo homem, eu falo da raça humana, viu? Homem e mulher. Não pense que é só homem, sexo masculino, não. A filosofia surgiu de uma insatisfação do homem, do ser humano. Qual seria essa insatisfação? Alguém saberia me dizer? Microfonezinho aberto, falando, alguém quer dizer? Olha só, vocês vão ver isso mais especificamente na próxima aula, semana que vem,
tá? Em todas as culturas, o homem sempre tentou explicar a sua existência. Ponto. O homem sempre quis saber de onde veio e para onde ele vai. Sempre. Isso é uma curiosidade inerente ao ser humano. Não importa se é um brasileiro, se é um grego, se é um africano, um sul-africano lá da África do Sul, se é um angolano, se é um indiano, se é um russo, um australiano. O homem sempre quis saber de onde ele veio e para onde ele vai. A gente sempre teve essas dúvidas, tá? E para isso, na antiguidade, se usava, digamos assim, os deuses para explicar essas coisas. A mitologia grega, ela surgiu por conta disso. É uma forma de você explicar como algo surgiu é através da mitologia. Quando o homem se sentiu insatisfeito com as respostas dadas pela mitologia, ele começou a pensar e usar a razão. Não é? Mas uma planta não pode ter surgido porque alguém chorou aqui nessa área e por conta do choro dessa pessoa, essas flores lindas surgiram. Então existe um mito para explicar a existência daquela flor, mas a razão indicava que aquilo era improvável. Então a filosofia surge como uma insatisfação do ser humano, para buscar a verdade, digamos assim, das coisas, de como as coisas surgiram, de como as coisas acontecem, de como elas poderão acontecer, tá? E por fim, a última questão que temos aqui, já imaginou filosofar com os ou as colegas? Você já se imaginou sentado debatendo temas filosóficos com seus colegas? Isso certamente irá acontecer, se não já aconteceu, né? A gente fala em filosofia e a gente imagina que é só debater aqueles temas gregos, os mitos, o logos, o não sei o quê. Não. Toda questão pode ser filosófica, depende do ponto de vista que você aborde, tá? Então, assim, nós temos ética de filosofia. Então, se eu paro aqui numa sala de aula com vocês, virtual ou não, para a gente discutir se temos o direito de fazer algo, mas por termos o direito nós devemos fazer, isso seria justo, né? Eu ando num... Fofoca é bom, Lucas? Não, mas não é fofoca, não. É um debate. É um debate onde a pessoa expressa a opinião dela a respeito de algo e tenta sustentar aquilo com argumentos, tá? Então, assim, eu vou dar um pequeno exemplo aqui. Vocês estão vendo a vacinação que está acontecendo. Aí a gente vê que às vezes falta vacina, daí a pouco chega a vacina, e alguém, uma determinada categoria não podia tomar, depois habilita para aquela categoria tomar, tal, e eu fico me perguntando quais seriam as grandes prioridades. Né? No meu ponto de vista, as prioridades são as seguintes, de maneira assim rústica, a gente pensa da seguinte forma, quem corre mais risco de morrer se pegar Covid? Aí você vai fazer uma lista com a possibilidade de morte. Então, assim, pessoas idosas com doenças crônicas correm um risco grande. De quanto? 90%. Pô, então vacina esses primeiros. Né? Tem... Ainda está chegando mais gente. Nós temos ali pessoas que não têm doença nenhuma, jovens que não têm doença nenhuma, que correm poucos riscos. Essa pessoa pode passar na frente dos outros? Talvez se um governante der uma canetada lá num decreto e disser que jovens de entre 20 e 30 anos podem se vacinar, mesmo não tendo nenhum tipo de comorbidade, isso vire uma lei. Poxa, tá bom, fez a lei. Isso é justo? Com quem tem mais necessidade, se a gente não tem uma quantidade de vacina que possa atender a todos rapidamente. Então, se a gente tem falta e precisa atender rapidamente, primeiro a gente deve
verificar a condição daquelas que podem sofrer mais com a doença. E assim, são questões desse tipo, de ética, e você vai discutindo. Isso pode acontecer, tá? Bom, vamos agora passar para o item 3, lendo as paisagens da trilha. Observe a figura, observe a imagem e leia o texto abaixo. Aqui nós temos a figura 1, que é o encontro de povos indígenas, o povo Guarani, né? Deixa eu ver se eu consigo regular direitinho a imagem. Em PDF é terrível para fazer isso. Aí, consegui. Então, aqui nós temos uma foto, que seria um recorte, né, de uma reunião de um povo indígena da tribo Guarani, né? Fica bem claro aí pelas roupas, pelas pinturas pelo corpo, pelos traços fisionômicos também dessas pessoas, né? Essas pessoas têm uma cultura diferente da nossa, de nós que vivemos na cidade, certamente tem, né? Bom, uma vez vista a imagem, vamos ao texto, ok? Texto 1. Os saberes da cultura guarani presentes no Mato Grosso do Sul. Olha só, é um povo guarani e é algo bem específico, não é o povo guarani de qualquer região do país, que era uma tribo não, era um povo muito grande, né? Então tinha em vários lugares, vários estados brasileiros. Especificamente esse fala do Mato Grosso do Sul. Então vamos lá. A formação da vida guarani é diferente. É um exemplo dinâmico e sequencial de culturas vivas em construção. Olha que termo interessante, cultura viva, né? Em construção. Por que ela está viva? Porque ela cresce, ela se modifica, ela se movimenta. Por isso ela está em construção. Em construção na maneira de lidar com a natureza e com o meio ambiente. Dessa forma, não consideram donos da terra, mas recebem dela o direito do usufruto, que deve ser feito de forma equilibrada e limitada, respeitando entre si o domínio territorial familiar em cada teoca, ou teocará, não sei a pronúncia correta, que seria um espaço ocupado por um grupo. Olha só como eles têm, assim, uma organização social. Usar a terra de maneira equilibrada, limitada, quer dizer, não se extrai tudo de uma vez, respeita o domínio territorial de cada família, então provavelmente dentro desse espaço que um grupo ocupa, esse espaço ainda é subdividido entre famílias, e cada família respeita o espaço da outra, né? Isso tudo é uma organização social, e poderíamos dizer, e normalmente se dizia que os índios eram selvagens, mas dentro da cultura deles, eles possuem uma organização social. São eles resistentes ao modo capitalista, que de forma desenfreada explora os recursos naturais com o propósito de acúmulo de riqueza e desenvolvimento. Bom, veja só que a maneira como eles lidam com a terra, né, tirando dela apenas o necessário para o seu sustento, é diferente, não é o caso de tirar para acumular riqueza. Eles não têm como objetivo isso. Por causa de tantas controvérsias a respeito da questão territorial, infelizmente ainda prevalece o discurso da elite agropecuária e esta influencia a sociedade local na maneira de ver o indígena, colocando-o como ser inferior e incapaz. Então, olha, aqui nós temos uma visão do homem branco, né? O homem branco, né, a elite agropecuária, que é o homem da cidade, ele influencia toda a comunidade local, né, que enxerga o índio de maneira diferente, como se fosse um ser humano incapaz, inferior e incapaz de fazer as coisas. Esse pensamento colonial faz com que percamos os ensinamentos das comunidades Guarani em relação à preservação ambiental, reciprocidade e espiritualidade. Bom, essa forma de ver
essa forma de entender ou de ver mesmo, de enxergar o índio, faz com que a gente considere, ou a comunidade lá, que próxima a eles, considere eles incapazes, inferiores, incapazes e tal. E isso impede que eles tenham acesso aos ensinamentos da comunidade. Então, assim, esse povo guarani tem uma cultura, essa cultura precisa ser respeitada e precisa ser também divulgada, compreendida, entendida, percebida, porque toda vez que a gente aprende algo a respeito de uma cultura diferente, a gente está evoluindo, né? A globalização ajudou muito os países de 20 anos para cá, de 20, 30 anos para cá, porque os países eram meio que isolados, tínhamos contatos, mas não eram contatos assim, em tempo real, digamos assim, né? Hoje não, hoje a gente tem a internet, hoje acontece algo nos Estados Unidos, a gente fica sabendo aqui minutos depois, segundos depois, às vezes, né? Eu vou só dar um exemplo. Uma tendência de moda, às vezes demorava anos não, perdão, às vezes demorava meses para chegar num determinado lugar, né? Hoje não, hoje chega instantaneamente. O que é moda num país asiático pode se tornar moda no resto do mundo em minutos. Basta que as pessoas vejam isso, enxerguem isso na internet, nas redes sociais. Bom, vamos continuar com o texto. Enfim, o diálogo intercultural, que pode produzir riqueza, só será possível quando ouvirmos a voz, reconhecermos e aceitarmos essa diversidade com todos os seus ricos saberes étnicos e linguísticos. Então, assim, aqui o texto deixa bem claro que precisamos, sim, dialogar com culturas diferentes para aprender com elas, né? Às vezes eu quero fazer algo de uma determinada maneira e talvez conversando com alguém que pense diferente de mim, eu consiga perceber que existe mais de uma forma de fazer aquilo, talvez uma maneira até mais fácil, mais prática, mais eficiente, né? Digamos que eu faça algo e só consiga 80% de êxito, mas se eu fizer de uma outra forma, que eu aprendi com outra pessoa, eu consigo chegar a 90% de êxito, por que não? Né? O vínculo existencial e espiritual com a terra, que congrega os povos indígenas, bem como o grupo étnico guarani, pode ser a base filosófica e política para a construção de um diálogo, que proponha uma reorganização do espaço territorial, tendo como centro a vida humana, a natureza e sua unidade indissolúvel. Bom, aqui eles tentam deixar claro a necessidade de construir um diálogo, sim, né? Precisamos entender, respeitar e dialogar com eles para que possamos aprender mais coisas. Para a construção dessa vida na Terra, como espaço a um só tempo material e espiritual, de produção e reprodução da vida, os setores do campo têm muito a aprender com os povos guarani, com a forma de convivência com os territórios em que habitam milenarmente. Ora, por que não aprender com quem já está nessa terra há muito mais tempo do que a gente? Né? Somos pessoas da cidade e não habitávamos essas áreas. Eles habitam essas áreas há centenas, há séculos. Né? Então, eles têm conhecimento, até porque o conhecimento deles veio passado de geração em geração. Então, tudo que um indígena produz hoje com a terra, ele aprendeu isso de seu pai, que aprendeu com o pai dele, e assim por diante. Isso em gerações e gerações. Né? Talvez o indígena de hoje possa dominar a internet, ter um conhecimento para fazer um uso mais adequado da terra, ou melhorar a produtividade dela, né? Coisa que ele possa ter aprendido com o homem branco. Mas isso só vai acontecer se houver o diálogo, se houver a interação entre as duas culturas, ok? Perdão. Aqui a gente finaliza o nosso teste
O teste, ó. Aqui eu estou pensando na correção dos testes. Aqui a gente finaliza nossa apresentação de hoje, porque a trilha foi dividida em duas partes, e aí eu vou passar para o roteiro para que vocês possam ver qual atividade vocês deverão produzir. Vai chegar aí daqui a pouquinho para vocês, tá? Olha lá. Temos aí roteiro de aulas de filosofia, aula 1, semana 2, data, que é essa semana, primeiro ano, a trilha, a busca pela sabedoria em diferentes culturas. Vimos o ponto de encontro, o botando o pé na estrada, o lendo as paisagens da trilha, e aí nós vamos para a nossa tarefa da semana. Ela deverá ser entregue até o dia 19, ok? Com base na leitura do texto 1, responda ao questionário disponibilizado no Google Classroom, de sala de aula. Registre suas respostas no formulário do Google disponível no Google Sala de Aula. Então, eu coloquei um questionário num formulário do Google que vocês deverão responder. Qual é a base para que vocês possam responder? O texto 1, que fala sobre a cultura dos povos indígenas, especificamente dos guaranis do Mato Grosso do Sul. Então, vocês podem reler o texto, né, como eu vou mostrar aqui para vocês. O roteiro que eu vou disponibilizar lá no Google Classroom, além do roteiro propriamente dito, que é esse que vocês estão visualizando aqui com a tarefa da aula, vocês terão também as questões. Então, vocês podem ler as questões primeiro, pegar o caderno de apoio, ir lá no texto, ler ele novamente, buscando as respostas para essas questões, tá? São 8 questões. Assim que você responder as 8 questões, acessa o formulário do Google, que está lá também, no Google Sala de Aula, e dá entrada nas respostas, digita as respostas, certo? E esse formato aqui é o formato que eu mando para a escola, e é o formato que as pessoas que não têm conectividade, que não têm acesso à internet, usam para fazer as tarefas, ok? Eu vou parar aqui a apresentação. Alguém aqui da sala tem alguma dúvida em relação à tarefa que foi passada? Não? Luiz Felipe disse que não. Alguém tem? Ana Carolina, Mirella, Caroline, Iris, Bruno. Bom, se não tiver, eu vou pedir mais uma vez que quem entrou na sala e ainda... Beleza, a pessoa está respondendo que não. O pessoal que entrou na sala há pouco tempo, dá um pulinho lá no chat, coloca a palavra presente, por favor, antes que eu encerre isso. Antes que eu encerre a gravação. Na verdade, eu vou encerrar a gravação. Bom, hoje, quarta-feira, se alguém tiver alguma dúvida em relação à tarefa de língua inglesa e essa de filosofia, amanhã, quinta-feira, nós teremos um plantão pedagógico das 19 às 20 horas, também conhecido como de 7 a 8 da noite, tá? Peraí que Pedro Henrique está me dizendo alguma coisa aqui. Quem não puder nesse horário, sexta-feira, 10 às 11 da manhã, tem outro plantão pedagógico. Nesse meio tempo, o pessoal que tem aí o meu número, eu não sei se eu coloquei na aula de ontem, mas eu vou colocar aqui novamente. O pessoal que tem meu número, pode mandar no WhatsApp, que assim que eu me desenrolar as notas da primeira unidade, eu mando para vocês. Pedro Henrique disse assim: vou ter que tirar foto das respostas para postar também? Olha, Pedro, não, tá? Você pode até, digamos, fazer a impressão desse documento em sua casa e escrever as respostas aí. Ou pegar seu caderninho e colocar o formulário semana 1, colocar só as respostas. Mas eu prefiro muito mais que você vá até o Google Classroom, depois das respostinhas prontas, clica lá no formulário, ele vai abrir para você, você insere as respostas, digita as respostas, terminou, envia para mim, do que você tirar foto.
Como eu disse na aula de inglês, às vezes a foto sai desfocada, às vezes a foto sai clara. Tem gente que faz corretamente, né? Coloca a caneta, a pergunta, coloca a resposta a lápis. Na hora que tira a foto, não aparece legal. Tem gente que manda a foto na horizontal, né? Em formato de paisagem e não de retrato, e aí tira a foto do caderno no formato de retrato e manda no formato de paisagem. Isso é horrível para corrigir, tá? Então, eu prefiro muito mais que vocês acessem o formulário e dêem entrada nele. Como aconteceu na segunda-feira, na aula de inglês, eu vou aguardar receber o e-mail com o vídeo da aula, certo? E assim que ele chegar, eu posto tudo no Google Classroom. Então, provavelmente lá para meio-dia, 1h da tarde, vai estar tudo disponível, certo? Vou interromper agora a gravação agora. Um bom dia a todos.